Bom dia, turma do sétimo ano, aqui é o professor Vitor, professor de Geografia. Nós estaremos concluindo o capítulo 4, Indígenas do Brasil, nas páginas 105 a 108. A primeira coisa que nós precisamos destacar sobre os indígenas do Brasil foi que no primeiro contato ocorre o choque de culturas, mas esse primeiro contato ele é amistoso. Não há conflitos nesse primeiro contato. Pelo contrário, eles até é tão amistoso que eles chegam a trocar presentes. Os homens brancos, como são chamados pelos indígenas, que são os europeus, acabam oferecendo presentes para os indígenas, como pedaços de vidros coloridos, espelhos, pentes, machados, facões, entre outras ferramentas, e os indígenas acabam tendo essa relação amistosa com eles. No entanto, qual foi o fato do choque? O que é que chocou essas duas culturas? O entendimento a respeito de algumas coisas construídas em uma cultura e em outra cultura. Por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, ele começa a relatar sobre os indígenas aqui do Brasil. Então ele faz um relato, descrevendo os indígenas aqui no Brasil. E ele diz o seguinte, que eles estavam nus, completamente nus, e não se avergonhavam disso, não tinham vergonha. Eles andavam tão naturalmente que era como se mostrassem o rosto, certo? Como mostrar o rosto é natural para o homem europeu, era natural para o indígena andar pelado. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, certo, gente? É que esse conceito de estar nu e estar vestido, ele pertence ao homem europeu e não ao indígena. O indígena não tem um entendimento de estar nu ou estar vestido. Para ele, ele está naturalmente seguindo os padrões de sua cultura. Não existe esse conceito de roupa para o indígena, não existe esse conceito de estar nu para o indígena. Para ele, ele está vivendo a sua normalidade. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que existem variações de acordo com as nações indígenas, de acordo com as tribos indígenas e de acordo com os períodos. Por exemplo, hoje aqui no Brasil nós vamos encontrar diversas tribos nas quais eles se vestem, mas isso são muitos anos de diferença desse período que nós estamos relatando aqui e que ocorreram diversos processos nessas indígenas de hoje, que é o chamado processo de aculturação. E eu acredito que eu já falei isso para vocês. Eles se dividem em dois: a aculturação espontânea, que ela acontece quando você aprende hábitos de outra cultura, mas de livre e espontânea vontade, e a aculturação forçada, que é quando você é obrigado a aprender elementos de outra cultura, a força da lei ou da morte ou da vida, né? Por exemplo, como os indígenas aqui no Brasil, eles tinham que aprender o português, senão eles morriam, certo? Eles tinham que deixar de falar os idiomas deles e aprender o português, senão eles poderiam ser presos, mortos e sofrer diversos castigos lá que os europeus atribuíam a eles, ok? Mas a princípio esse contato com os indígenas foi amistoso, como eu falei. A diferença é que houve um choque de entendimento. Não, olha, eles estão pelados, mas isso para os indígenas não fazia o menor sentido, ok? No entanto, apesar da tranquilidade e da amistosidade do primeiro contato, ele foi devastador para os indígenas, porque os homens europeus eles traziam diversas doenças, como gripe, sarampo, hanseníase, tuberculose, varíola, coqueluche, entre outras. Os indígenas eles não tinham anticorpos. Eles não estavam preparados para essa doença, porque eles não tinham essas doenças. Então o contato foi devastador. Milhares de indígenas foram mortos só no primeiro contato através de doenças. Isso inclusive fazia parte do imaginário indígena, que eles contavam histórias, contavam lendas que chegaria um povo que traria diversas doenças para a sociedade deles. Então isso, quando o homem europeu chega, que acaba passando essas doenças, é uma certa forma um cumprimento da profecia que eles acreditavam, certo? No entanto, posteriormente, esse contato que foi amistoso passou a ser de fato conflituoso, passou a ocorrer guerras e conflito entre europeus e indígenas. Primeiro porque as terras que pertenciam aos indígenas eram do interesse dos europeus, então eles queriam essas terras. E segundo, porque além de querer as terras, eles também queriam os serviços desses indígenas. Então eles eram forçados a trabalhar, eram escravizados, eram
diversas formas que os europeus faziam com eles de torturas, eram torturados, certo? Eles eram castigados. Então, acaba se tornando esse contato conflituoso e os indígenas vão pouco a pouco perdendo a sua terra e perdendo a sua cultura, porque seus costumes têm que ser abandonados, as suas religiões têm que ser abandonadas, o idioma que eles falavam tinha que ser abandonado, agora eles iam ter que aprender a falar o idioma do europeu, a praticar a religião do europeu, a praticar o costume dos europeus, a se vestir, a falar a língua do estrangeiro, a ter hábitos, costumes. Esse é o processo de aculturação forçado. O indígena então passa por esse processo de aculturação. Para garantir, né, essa posse da terra para o indígena nos dias de hoje, existe a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Ela foi fundada em 5 de dezembro de 1967 e ela elabora e coordena diversas políticas públicas visando a proteção dos indígenas e das suas reservas indígenas das suas terras, ok? Uma pergunta que surge no texto é o seguinte: terra de índio ou terra de branco? Nós sabemos que hoje os indígenas eles ocupam apenas 12% da terra que pertence a eles. Eles ocupavam todo o território brasileiro. Hoje eles ocupam apenas 12% do que era pertencente a eles, ok? Então, no restante do país, quem é que ocupa? Os descendentes de europeus, que somos eu, você, certo? Nós ocupamos a maior parte do território brasileiro e os indígenas eles ocupam apenas 12% do território, de uma terra que era deles. Segundo o censo de 2010 do IBGE, esses hectares, né, 107 milhões de hectares, que corresponde a 12% do território brasileiro, estavam distribuídos entre 688 terras demarcadas, ok? Fora as diversas terras que não são demarcadas. Mas mesmo as que são demarcadas, elas sofrem um grande risco, certo? Porque elas são alvo de garimpeiros, madeireiros, poceiros, latifundiários, entre outros, que querem a posse dessas terras pelas riquezas naturais que tem nessas terras, ok? Mas, né, os índios eles estão ali juntamente com a FUNAI, com o INCRA, lutando para poder ter o direito e a proteção dessas terras, ok, gente? Então, como garantir a posse da terra? Primeira coisa, a FUNAI ela nomeia um antropólogo para realizar um estudo para identificar a comunidade indígena e a área que vai ser demarcada. Depois, um grupo de especialistas composto por sociólogos, advogados, historiadores, etnólogos, cartógrafos, ambientalistas, entre outras profissões. Eles pegam aquele relatório do antropólogo e aprofundam ele, certo? E de acordo com a portaria número 14 de 9 de janeiro de 96, a FUNAI apresenta, certo, no Diário Oficial da União o interesse da demarcação daquela terra, e tem um prazo de 15 dias para haver a aprovação do projeto de demarcação. Terminado esse prazo, os estados e municípios eles têm um prazo de até 90 dias depois da publicação do relatório para contestar alguma forma, né? Ir contra o relatório, pedir indenização, alguma contestação, ok? Passado esses 90 dias, não havendo contestação ou então as contestações tendo sido resolvidas, esse processo, esse relatório, ele é encaminhado para o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que ele vai realizar o receamento das comunidades que não são indígenas e ocupam aquela terra, que elas precisaram ser deslocadas. E então é encaminhado o relatório da FUNAI e da INCRA para o ministro da Justiça. Esse tem o poder de negar a posse dessas terras ou aprovar. Aprovado, ele tem um prazo de mais 30 dias, certo? Para o presidente da República aprovar ou negar essas terras. Então, depois disso, as terras podem ser registradas em cartório no município em que ela está localizada. Esse processo, gente, demora anos e pode, de fato, nunca sair do papel, o que acarreta diversos prejuízos para as comunidades indígenas. Por isso, muitas nem sequer se dão trabalho de entrar com esses pedidos de demarcação de terras.
Por esse motivo, existem 55 tribos indígenas que vivem isoladas. Eles preferem se isolar do contato com os homens brancos, como eles chamam, do que lutar pela posse de suas terras. Para vocês terem uma ideia, as terras demarcadas no Brasil, como estão distribuídas no próximo slide, elas estão distribuídas da seguinte maneira. A maior parte das terras demarcadas estão no norte, com 54%, seguidas do centro-oeste, com 19%, nordeste, com 11%, do sul, com 10% e o sudeste, com 6%. Essas áreas que têm demarcação menor, né, sudeste, principalmente com apenas 6%, não é porque não há terras indígenas ali, certo, gente? Existem diversas terras indígenas ali. O problema é que os processos nessas regiões, eles não caminham, eles não andam, eles não têm fim. Então, essas terras, elas não são demarcadas. Esse gráfico que eu montei é demonstrando as terras que já estão demarcadas. Então, a maior parte das terras estão no norte do país e no centro-oeste. Demais regiões ainda precisam colocar para andar diversos processos de marcação, ok? Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês estudem as páginas as quais nós estamos trabalhando e resolvam a atividade que eu vou estar mandando por áudio. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tudo de bom para vocês e até mais, gente.